Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o encontro com a palavra, um momento em que nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus de uma forma diferente, através de temas que estão sendo abordados ao longo desse trimestre no livro de Josué, um livro muito especial da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui acompanhada pelo Luiz Felipe. É a primeira vez que nós gravamos juntos, né? Mas é muito bom a gente estar juntos aqui, com certeza. E nós vamos então, como sempre fazemos, nós vamos começar com uma oração. Luiz Felipe, ora para nós, por favor. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo privilégio de termos a Tua Palavra e pelo privilégio de podermos estudá-la. Amém. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos mostrando as Suas preciosas verdades. Perdoe os nossos pecados e nos conduza durante esse estudo. É o que queremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. O estudo dessa semana, ele tem por título Conflito por trás de todos os conflitos. E nós temos, claro, condições de perceber, né, o que está por trás. Mas é muito bom nós explorarmos isso através da palavra de Deus, principalmente neste livro maravilhoso de Josué que nós estamos estudando. Nós vamos ver aqui a cosmovisão bíblica que nos permite analisar e entender todos esses fatos que estão realmente envolvidos nesse grande conflito. Como nós podemos entender a expressão guerra santa, por exemplo? Para muitas pessoas é até difícil colocarmos essas duas palavras no mesmo contexto. Mas o fato é que nós precisamos nos aprofundar nesse tema para entender o verdadeiro pano de fundo de todas as guerras que se travam neste planeta. Então nós vamos começar fazendo algumas perguntas aqui para nós direcionarmos, né, o nosso estudo. Eu pergunto para você, Luiz, por que Josué recebeu a visita do príncipe do exército do Senhor? Qual era o contexto ali envolvido? Então, Rosângela, é até difícil a gente responder de uma forma enfática, né, do porquê, né? Porque Deus sabe o que faz e é difícil a gente conseguir compreender exatamente o porquê do que Ele faz. Mas o contexto aqui é logo após o povo de Israel atravessar o Rio Jordão, eles começaram a se preparar para conquistar a cidade de Jericó. E aí, eles haviam até feito a celebração da Páscoa, tudo mais, estavam se preparando, e então Josué, ele ali vê um homem, um soldado, e ele percebe que ele não se parece nem com um soldado do povo de Israel, e nem com um soldado dos inimigos de Jericó. E aí surge essa dúvida na cabeça dele, né? De quem é esse homem. Inclusive, a partir disso ele pergunta em Josué capítulo 5, verso 13: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: Não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E isso, durante o meu estudo, me levantou até uma pergunta, Rosângela, que é a seguinte, né? O que significa esse soldado dizer que não é nem a favor do povo de Israel e nem a favor do povo de Jericó? Você sabe que quando nós estudamos, e nós vamos ver ainda essa passagem aqui nessa lição também, Apocalipse 12:7, Daniel 12:1 e 10:13, nós vemos ali Miguel. E Miguel é um nome que significa quem é semelhante a Deus, ou quem é como Deus. Então, nós podemos ter uma ideia de que realmente essa pessoa que apareceu para Josué e que diz que não é nem de um lado e nem do outro, é o próprio Jesus antes da encarnação, né? Antes dele vir a esse mundo como ser humano. Porque ele deixa muito claro, e isso é uma coisa linda, eu gostaria que você que está nos acompanhando possa pensar nisso também. Todas as vezes que Deus luta por nós, Ele vem como um Miguel. Principalmente Jesus, né? Ele vem como um Miguel. E Ele luta em nosso favor, como diz lá em Apocalipse, por exemplo, né? Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, né? Então nós vemos ali que realmente quando Ele se apresenta assim, Ele está lutando por nós. Isso é algo que eu considero assim maravilhoso. Você pensar num Deus que, ao contrário dos deuses que a gente vê por aí, querem ser adorados, mas querem que haja sacrifícios para eles, querem que as pessoas se matem por causa deles, mas esse Deus se dá por nossa causa, né? Isso é lindo, né? Isso é uma coisa assim que acalenta o nosso coração, né? Por isso que eu gosto muito dessa passagem. Realmente, quando ele responde não, né? Em algumas versões apenas diz isso, não.
Venho como príncipe dos exércitos do Senhor. É o próprio Jesus, né? E ele garante que está conosco hoje também. Não é lindo isso? Quando você pensa, por exemplo, você tem uma luta, uma dificuldade na sua vida, você sabe que tem um Deus que luta por você. Tem coisa melhor, né? Do que isso. Tem nada mais bonito do que isso, né? Bom, aí, quando a gente continua, né, nessa história, e aí nós vamos entrar justamente em Apocalipse. Quando é que esse conflito começa, na verdade? O que a gente percebe? Quando a gente se espelha em Josué e no povo de Israel, como é que nós podemos entender que essas batalhas, na verdade, elas fazem parte de alguma coisa muito maior? Elas são apenas uma parte de algo que é muito superior a tudo isso. Como é que a gente pode entender isso? Antes de responder a sua pergunta, Rosângela, eu gostaria de ler algo que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10. Só um instante para eu abrir aqui. Você de casa também pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10. Aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo nos ensinando como estudar a história do povo de Israel. Ele vai dizer aqui para a gente, verso 11. Estas coisas, ou seja, a história do povo de Israel, aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. E em complemento a esse verso, gostaria de ler um trecho aqui da irmã White, falando sobre como podemos aprender com a história do povo de Israel. E logo vocês vão entender aí de casa por que eu estou mencionando esses trechos, esses versos, antes de responder a pergunta. A irmã White diz assim: estudem cuidadosamente as experiências de Israel em sua viagem para Canaã. Precisamos manter a mente e o coração preparados mediante refrigério da memória com as lições que o Senhor ensinou ao seu antigo povo. Então os ensinos de sua palavra serão para nós como ele desejava que fossem para eles, sempre interessantes e impressivos. O interessante da lição desta semana é que ela nos propõe estudar a história do povo de Israel não a partir simplesmente de um contexto histórico do povo de Israel, mas utilizando esse contexto histórico como sombra de um contexto maior, que é o do grande conflito, certo? Então, você perguntou para mim sobre esse conflito que nós estamos vivendo. Nós, assim como a geração que entrou na Canaã terrestre, nós já nascemos no meio de um conflito. Exatamente. Ou seja, nós nascemos, nossos pais nasceram, nossos avós nasceram, e desde que nós nos conhecemos por gente, nós já estamos inseridos nesse conflito entre o bem e o mal. E a proposta da lição desta semana é que a gente não enxergue para as nossas circunstâncias de uma perspectiva simplesmente, poxa vida, por que tal coisa acontece comigo? Por que eu passo por essa situação? O que eu faço com esses desafios aqui que eu tenho diante de mim? A proposta da lição é que a gente enxergue tudo isso à luz de um contexto maior. Exatamente. De uma guerra, de um conflito que não envolve simplesmente aquela decisão imediata, mas envolve um contexto de decisões com peso eterno. É verdade. Então, continuando a sua pergunta, né, sobre o conflito. Nós vivemos hoje no mundo caído em decorrência do pecado. Um mundo que entrou no pecado porque foi seduzido e tentado por Satanás. E a proposta de Satanás a tese dele é: Deus é injusto, Deus é tirano, eu seria um governador melhor. Me sigam. E a partir desse instante que na história do mundo isso aconteceu, toda criatura passou a ter uma espécie de abertura no peito, uma pergunta para responder: a quem eu vou servir? E o fato de que Miguel aparece para Josué é muito significativa, porque sempre que estamos diante de um desafio, essa pergunta ela será colocada diante de nós. Quem nós iremos servir? Isso. Em quem nós confiaremos? Exatamente. No momento de prova, no momento de disputa. Então, resumidamente, é esse o conflito entre o bem e o mal. O conflito
pelo governo do nosso coração. Exatamente, isso mesmo, muito bom. E esse conflito começou há muito tempo, mas ele tem data de validade. Eu sempre falo isso, né? Vai acabar e não vai demorar, graças a Deus, né? E aí, nós temos uma outra visão que é muito interessante, porque se nós estamos pensando, então, nesse contexto de uma guerra, né? De um processo, de uma grande batalha onde todos estamos inseridos, aí nós temos que pensar um pouco. Deus se apresenta como um guerreiro, não é? E isso é algo também muito significativo. Nós já falamos de Jesus como Miguel, aquele que vem como príncipe do exército do Senhor. Agora, quando a gente para pensar, o Senhor é um guerreiro, o Senhor é um homem de guerra. Como é que nós podemos entender isso? O que isso realmente significa para nós? Eu acho que a maior bênção que é termos um Deus que é guerreiro é saber que nas nossas lutas, quem no final das contas está batalhando é o próprio Deus. Mesmo que em alguns casos as nossas forças sejam requisitadas, no final das contas é Ele quem está conduzindo tudo. E a gente pode ver isso analisando histórias anteriores a essa. Sim. Como, por exemplo, a primeira menção que a Bíblia faz a Josué foi de quando Moisés o escolheu para liderar o exército israelita contra os amalequitas. Isso. E naquela história, se você reparar bem, a vitória veio para Israel não porque Josué era um grande estrategista militar ou porque o povo era muito bem preparado, mas porque milagrosamente, sobrenaturalmente, enquanto Moisés mantinha os braços levantados, a vitória vinha. E o poder não estava em Moisés, obviamente, estava no Deus de Moisés. E da mesma forma que o Deus de Moisés conduziu o povo de Israel para a vitória, o Deus de Josué conduziu o povo de Israel à conquista de Canaã, e é esse mesmo Deus que quer ser o seu Deus, quer ser o Deus da Rosângela, o Deus do Luiz, para nos conduzir para a vitória. É verdade. E, mais uma vez, mencionando o fato de que a história do povo de Israel, ela serve como ilustração e sombra para a nossa história enquanto povo de Deus, nós estamos prestes a entrar numa terra especial. Isso. Nós estamos aguardando a Canaã celestial, Exatamente. a nova Jerusalém, Sim. o fim de todo esse período de dor, tormento e pecado. E bom, para a gente entrar lá, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos nos consagrar e precisamos fazer o que aquele homem com espada pediu para Josué, né? Retirar as nossas sandálias, Porque adorar, a terra é santa. porque a terra é santa. É verdade. E eu gosto muito desse verso, eu queria, aqueles que estão nos acompanhando, Êxodo 15, verso 3, quando Moisés canta, né, depois ali da passagem do mar, ele diz assim, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então, realmente, ele é um Deus, como o Luiz colocou muito bem, ele é um Deus que luta por nós, né? Então, imagine você, se você está enfrentando, quaisquer que sejam as suas lutas, as suas dificuldades, Deus luta por você. Então, você tem que crer que, né, realmente ele é um Deus que está à frente de todas as suas batalhas, né? E aí, quando você falou, a gente vai falar um pouquinho também dos amalequitas, mas eu gostei demais de uma passagem que eu encontrei aqui no nosso guia de estudos, que diz assim, a história revela que sempre que Israel tinha confiança suficiente em Deus, eles não precisavam lutar. Eu achei essa frase maravilhosa. Qual o significado disso para Israel e para nós hoje? Veja bem, ó, toda vez que eles tinham confiança, eles não precisavam lutar. Olha, Rosângela, pode parecer uma coisa muito pequena às vezes, a gente parar para pensar sobre esse assunto, mas se o analisarmos com profundidade e com sinceridade, nós vamos perceber que as reclamações, a murmuração, elas são, na verdade, ouso dizer até que o pior pecado. Sim. Porque o que acontece quando a gente reclama? A gente está dizendo o seguinte, ó, as coisas deveriam ser diferentes. Ora, se Deus é o dono e o condutor da história, e você está dizendo que as coisas deveriam ser diferentes, é porque você está achando que o trabalho que Deus fez até aqui não foi tão bom assim. Exatamente. Logo, você está de uma maneira, e pode parecer muito exagerado o que eu estou dizendo aqui, mas pensa você em casa, quando você reclama, medite profundamente nisso, quando você reclama, veja só se você não está de alguma maneira dizendo o seguinte, ó, se eu pudesse controlar as coisas, eu faria melhor. Eu faria melhor. Agora, de quem que é esse discurso? Senão do diabo. É verdade. Esse acho que é o ponto que a gente deveria trazer a nossa reflexão de uma forma assim, muito, mas muito atenta. Sim. Como estou conduzindo a minha vida quando as coisas não vão bem? A quem eu estou recorrendo?
Porque uma coisa é nós questionarmos Deus, querendo conhecer a vontade dele, querendo entender, né? Como tantos personagens bíblicos fizeram, inclusive Moisés, não é verdade? Abraão, né? Outra coisa é a gente chegar até Deus e falar assim, Deus, poxa vida, mas eu frequento a igreja, eu gravo lição da escola sabatina, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Não é verdade? A gente começa a se colocar num lugar especial, que não é nosso, a gente começa a querer se colocar numa posição, a gente quer colocar sobre nós uma autoridade que não é nossa. Exatamente. E isso é muito perigoso. Sim, com certeza, Muito é verdade. perigoso mesmo. É isso mesmo. E uma outra coisa, quando você falava isso, eu fiquei pensando aqui. Tem um episódio na Bíblia que é muito claro, quando o povo pede um rei humano. Imagina você ter o privilégio de ter um Deus diante das suas batalhas, que abria o mar vermelho, que fazia pão descer do céu, que fazia água sair da rocha, não é? Um Deus que curava suas doenças. As pessoas andaram todo aquele tempo no deserto e elas não tinham problemas, né? E aí você rejeita esse Deus, ou você desconfia dele. É terrível isso, né? Então, quando esse trecho aqui, realmente, como eu disse, me chamou muita atenção por isso. Porque é a mesma coisa para nós hoje. Então, para você que nos acompanha, pense nisso. Quando você deposita totalmente sua confiança em Deus, Ele luta por você. E você está admitindo que Ele realmente sabe o que está fazendo, não é? Foi como você acabou de falar. Se a gente murmura, está falando o quê? Não, Deus não está sabendo fazer as coisas, Deus está equivocado. E é impossível que Ele esteja equivocado, porque Ele é Deus. Né? Ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Eu sempre falo com alguns amigos, Deus conhece todos os lados da história, né? Nós conhecemos só a superfície, mas Ele não. Então, é alguma coisa para nós pensarmos. Então, o significado para nós hoje é isso, nós depositarmos essa confiança em Deus e termos a certeza de que Ele está no comando de todas as coisas, né? Agora, voltando para aquele ponto que você já levantou, a luta dos amalequitas contra os amalequitas e a conquista de Jericó. Quais as semelhanças e as diferenças que a gente pode ver nesses dois momentos? Porque eles são extremamente significativos para nós também, hoje, né? É uma coisa que você também falou que eu achei interessante. Não são apenas histórias, né? São fatos que nos trazem lições para hoje. Então, como é que a gente pode trazer isso para os nossos dias? Olha, Rosângela, acredito que a semelhança principal entre essas duas histórias é que, em ambas, o fator determinante para a vitória foi a atuação divina, né? A diferença é que, no caso da luta contra os amalequitas, realmente houve um embate, né? Sim. O que poderia até mesmo deixar os israelitas um pouco confusos com relação, poxa, será que foi o meu poder, a minha habilidade, foi Moisés mesmo, mas eu lutei também? Agora, no caso de Jericó não houve dúvida, né? Eles simplesmente bradaram na hora, quebraram os vasos e aí, pronto, as muralhas caíram, né? Pela força do poder do exército celestial. Sim, com então, certeza. quais lições que isso traz para nós hoje? De que Deus luta as nossas batalhas. Sim, de que Deus ele vai à nossa frente. Então, vejam mais uma vez, vocês aí em casa também, Josué capítulo 6. Então, o povo estava prestes a atravessar o Rio Jordão. O que aconteceu antes? Bom, primeiro passo, né? Você está diante de uma luta, está diante de uma batalha, você tem que se consagrar. Sim. E aí Deus pediu para Josué o quê? Faça facas com as pedras e circuncise o povo. Sim. Né? Depois eles fizeram o quê? Celebraram a Páscoa. Sim. A Páscoa era um evento, uma festa que rememorava o quê? O milagre divino. Egito, o milagre, né? E a saída foi por causa do poder do povo? Não. O poder de Deus. Por causa do poder de Deus. Então é isso, você se consagra, você reconhece que Deus é aquele que domina tudo, é aquele que controla a história. E aí depois tem o episódio que a gente leu de Jesus ali se apresentando a Josué. Sim. Me adore, confie e atravesse, né? É isso mesmo. E uma outra coisa para a gente pensar. Quando houve ali as pragas do Egito, em que as pessoas então foram, né, libertadas, né, a partir daquele momento, que aí depois que todas as pragas caíram, eles foram praticamente expulsos do Egito, né, na verdade. Uma das pragas chama muito a atenção porque as outras todas talvez até pudessem ser atribuídas a alguma coisa natural. Mas teve uma praga que mostrou de uma forma muito clara que Deus estava no controle de todas as coisas. Qual foi essa praga? E o que a gente traz para os nossos dias hoje? Olha, acredito que a última praga ela foi significativa, a morte dos primogênitos, né? Morte dos primogênitos, humanos e também animais. Sim, todos, né? E
E aquele que passou o sangue nos umbrais das portas, independentemente se era israelita ou egípcio, foi salvo, foi liberto. Então, a lição é essa. Tem muita gente que gosta de separar o Antigo e o Novo Testamento com relação à forma como Deus atuava, né? Mas eu acredito que essa tese ela não tem fundamento, porque desde o Gênesis até o Apocalipse é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo que vai conduzir a gente em vitória. Exatamente. Né? O pastor Robson, inclusive, gosta de falar muito isso, né? Que a gente não caminha para a vitória, nós caminhamos já em vitória, porque a vitória já veio na pessoa de Cristo Jesus, Exatamente. que é Ele que garante isso pra gente. Né? É verdade. E quando a gente pensa também na morte dos primogênitos, é alguma coisa assim muito específica, né? Extremamente selecionada. Porque foram os primogênitos desde, como você falou, dos animais, dos seres humanos, né? Então, assim, é algo que não tem como você falar não foi Deus, né? Não pode ser atribuído a Ele. Com certeza foi Ele. E uma outra coisa também que você colocou, que é muito importante nós ressaltarmos nessa lição, é a questão de que realmente há momentos que nós vemos a atuação de Deus de uma forma tão clara, não é? No caso das muralhas de Jericó, não tinha como eles derrubarem aquelas muralhas com gritos e trombetas, não é? Não havia possibilidade. E aquelas muralhas foram derrubadas, elas se desfizeram. Inclusive, nós lembramos na história que Raabe morava em cima da muralha, né? Quer dizer, era alguma coisa assim tremenda. E mesmo assim, a conquista veio. E um outro ponto também que é muito importante nós chamarmos a atenção, a questão de que, mesmo com a nossa participação, que no caso da guerra com os amalequitas, né, que você colocou muito bem, mesmo com a nossa participação, toda a glória, todo o louvor, toda a honra deve ser atribuído ao nome de Deus, porque é Ele que faz. É Ele que faz. Mesmo quando nós fazemos alguma coisa, né, participamos, no caso ali, Josué, né, lutando juntamente com Moisés, levantando os braços, Arão e Hur sustentando ali, ainda assim, Deus sempre, né? É Ele que está no processo, é Ele que está à frente de tudo. Isso é maravilhoso, né? Isso é espetacular. E Rosângela, Oi. Um detalhe que eu gostaria de trazer, para o pessoal de casa também, é a respeito do ponto central que se encontra nesse grande conflito que nós estamos falando aqui, né? Então, a nossa vida está dentro de um grande conflito, a história do povo de Israel também, e o que está em jogo aqui, né? A lei de Deus está em jogo. Essa aqui é a palavra-chave para a gente compreender isso. É a lei de Deus. Isso. Tanto é que, quando o povo vai atravessar o Rio Jordão, né, em que momento que o rio para de correr? Quando os sacerdotes, quando a arca passa, aquilo ali para. Isso. Então, quem que vai à frente é a arca, é a lei de Deus que nos conduz. Isso. Agora, uma ressalva tem que ser feita, ou melhor, uma explicação, né? Para a gente também não começar a pensar que a obediência à lei que vai conduzir a gente à vitória. Não. A obediência à lei ela vai suceder à vitória que foi conquistada por nós. Isso mesmo. Depois da queda, nós nos tornamos incapazes de cumprir os requisitos da lei. Isso. A lei não deixou de ser santa, justa, boa, não deixou de ser o critério. Né? Agora, Cristo veio cumprir a lei por nós. Sim. Mas não para que nós pudéssemos fazer qualquer coisa com ela. Claro. Né? Mas Cristo veio cumprir a lei por nós para que, pouco a pouco, com a força que Ele nos dá, nós também possamos nos tornar pessoas mais obedientes a Deus. Com certeza. E é essa obediência Isso. que vai demonstrar essa decisão que nós tomamos. Isso. Sou de Jesus. Isso. É com Ele que eu quero ir. Exatamente. É a Ele quem eu sirvo. Perfeito. Então, cada pequena atividade do nosso dia vai envolver essa decisão. A quem que eu estou servindo aqui no meu trabalho? A quem que eu estou servindo nos meus estudos? A quem que eu estou servindo na hora de conversar com os meus familiares, com os meus amigos, na hora de escolher um filme? O grande conflito, ele envolve tudo. Tudo. E é por isso que pode ser um pouco assustador para algumas pessoas, né? Sim. Porque é isso, não tem jeito. Não existe terreno neutro. Isso, exatamente, muito bem colocado. A gente sempre tem que lembrar isso. Eu tenho uma amiga com quem eu estudo sempre a Bíblia, todos os dias, e ela diz sempre assim, aliás, ela colocou uma frase esses dias que eu achei muito interessante. Ela disse assim, não é processo, é obediência. A gente tem que aprender a obedecer, né? Porque se Deus falou, se Ele determinou, se Ele colocou daquela maneira, a gente sabe que é o melhor. Né? E como nós temos falado aqui desde o início, que é o tema da nossa lição dessa semana, existe um grande conflito por trás de todos esses conflitos. Né? Todos os conflitos que nós vemos nesse mundo
de relacionamento, os problemas políticos, sociais, todos têm a sua base nesse grande conflito, nesse conflito maior que nos envolve a todos, como você disse muito bem, que nós já nascemos, né? Nascemos dentro dele, né? Então nós precisamos, com certeza, você que está nos assistindo, lembre-se disso, você precisa da atuação de Deus na sua vida. Somente Ele pode realmente administrar esse conflito, que começou há muito tempo atrás, mas, como eu falei agora há pouco, ele tem data de validade, vai acabar, não é? E nós temos que estar preparados para isso. Para a gente já caminhar para o final, aqui numa parte final aqui do nosso guia de estudos, tem aqui um título interessante, a segunda melhor opção. Aí eu encontrei essa citação. Quando a rebelião surgiu, Deus se viu com duas opções. Ou abdicaria de sua essência imutável e eterna, entregando o universo a uma criatura rebelde, ou seria o Pai justo e amoroso de todas as criaturas. O que Deus escolheu? Escolheu a mim, a você e ao pessoal que está em casa, né? Exatamente, a melhor opção, né? Ele escolheu ser o Pai justo e amoroso de todos nós. E é por isso que muitas vezes há pessoas que têm uma dificuldade enorme de pensar, mas como assim? Jesus morreu por todos os pecados. Quando a pessoa se arrepende, qualquer que seja o pecado que ela tenha cometido, ela pode ser salva? Pode. Porque Jesus pagou o preço por todos. Porque Ele é esse Pai justo, amoroso, que quer... Ele não precisa de nós, mas Ele nos quer, né? Justo e amoroso. Eu gostaria de puxar isso para finalizar a lição. Sim. Deus, se Ele tivesse destruído a todos logo após o pecado, Ele teria sido justo? Teria. Mas Ele não estaria sendo amoroso, não é? Exatamente. E se Deus resolvesse perdoar todo mundo, simplesmente porque Ele gostaria, Ele estaria sendo amoroso? Estaria. Mas não estaria sendo justo? E aí mesmo. Que Cristo entra para articular as duas coisas. Isso, exatamente. 100% justo, 100% amoroso. Isso. Simplesmente Deus. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Por isso que Ele se deu por nós na cruz. E eu sempre costumo dizer, até com o grupo, né, de pessoas da minha classe, que nós temos que parar para pensar. Nós não temos ideia do que aconteceu na cruz, né? Nós temos uma pálida noção do que aconteceu ali, porque realmente foi uma demonstração de amor, uma demonstração de cuidado, da maravilha que Deus é para nós, que não tem como explicar. Por isso, diz Ellen White, que nós vamos passar a eternidade estudando sobre o plano da redenção, né? Que é algo realmente preciosíssimo. Então, que Deus possa nos abençoar. Um privilégio, nós podemos estudar aqui de novo, junto com vocês, no Encontro com a Palavra. Obrigada, Luiz, pela sua participação conosco. E realmente nós vemos aqui que a melhor opção de Deus foi ser um Pai justo e amoroso ao mesmo tempo, como nós estudamos aqui, como nós pensamos, refletimos um pouco sobre isso. Inclusive dando o seu próprio Filho para pagar o preço pela nossa salvação. Que Deus possa nos abençoar, que nós continuemos estudando. Esse trimestre tem sido uma bênção. Estudar sobre Josué, sobre as suas batalhas, sobre a vida na Terra Prometida é maravilhoso. Então que você continue caminhando conosco nesse estudo. Nós vamos terminar agora com uma oração, tá bom? Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, refletindo sobre a maravilha do Teu amor, do Teu caráter, da maneira como o Senhor lidou com o pecado e continua lidando conosco até hoje. Te agradecemos, Senhor, pelas histórias que ficaram registradas, como o Luiz leu para nós ali em Coríntios. Elas ficaram registradas para o nosso ensino, para a nossa advertência. Nós que vivemos aqui nos últimos tempos da história deste mundo. Permita, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e que nós possamos, ó Pai, permitir que essas verdades façam verdadeira morada em nosso coração e transformem a nossa vida a cada dia. Fica conosco, Pai, que possamos nos posicionar todos os dias a favor das Tuas verdades, da Tua palavra, para que este grande conflito no qual estamos inseridos possa ser terminado o mais rapidamente possível. Fica conosco, Pai, dá-nos a Tua paz. Nós pedimos tudo isso agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém.